Tudo poderia ter sido tão perfeito. Será que é pedir demais um lugar na história? O Nabokov uma vez disse que a vida nada mais é do que um fino raio de luz, passando entre duas eternidades de escuridão. E o quão certo ele estava. O tempo da vida humana não é nada mais do que uma fração na grandiosa escala do tempo, insignificante perante o universo. Desde que eu era jovem, eu queria ser lembrado. Eu queria que meu legado vivesse por centenas de anos após meu frágil corpo ter retornado ao pó. No passado, o homem procurou em vão pela vida eterna, pela infame fonte da juventude, a pedra filosofal, e todos os outros elixires da vida. É o motivo pelo qual a religião é tão proeminente até hoje. Pois nenhum homem deseja aceitar sua própria mortalidade. Foi parcialmente por isso que eu me juntei à Operação Fênix, depois que um velho colega meu da universidade me apresentou alguns documentos confidenciais, e sugeriu que eu podia usar meus talentos para ajudá-los. No início, eu rejeitava a ideia, porém, eu eventualmente fui convencido. Uma pena. Se eu tivesse dado ouvidos à persistente voz da minha cabeça que me dizia para ficar longe daquilo, eu não estaria sentado aqui agora. E meu Deus, se eu pudesse agora eu iria. Talvez assim eu pararia de ver os rostos deles durante a noite. Talvez eu pudesse dormir. Eu gostaria de dizer que toda essa perversão ocorreu no coração da União Soviética, ou talvez nos depravados laboratórios do Terceiro Reich. Eu realmente gostaria. Mas na verdade esses experimentos aconteceram nos campos de Albion, não muito longe da pequena vila que eu cresci. Há uma pequena base militar que há tempo já se encontra em ruínas, a algumas milhas ao norte da cidade de York, no Reino Unido, e que oficialmente não existe em nenhum mapa, civil ou militar. Mas qualquer um que for corajoso, ou tolo o suficiente para escalar a cerca de arame farpado, e entrar naqueles escuros corredores, encontrará cartuchos descartados nas quinas de suas curvas labirínticas. E pequenos restos de papéis confidenciais em pilhas de cinza nos laboratórios abandonados. Pouco sobreviveu ao incêndio, porém, um atento observador talvez consiga concluir a história do que aconteceu lá. O lugar inteiro foi queimado após o incidente, para remover qualquer traço de evidência. Mas a ocorrência foi atribuída a baderneiros de cidades próximas, por um incêndio criminoso que tirou a vida de quase 100 cientistas do Ministério da Defesa. Se você acredita que ignorância é uma bênção, e que há coisas que estão melhores enterradas, então eu recomendo que abaixe essa nota, e esqueça disso. Mas, se valoriza a verdade tanto quanto eu já valorizei, então continue. A Operação Fênix foi uma operação fundada pelos militares. As intenções eram claríssimas, mas eu era ingênuo, e cego perante os reais objetivos do projeto. No início isso me deixou preocupado, mas o Richards garantiu para mim que não teríamos problemas. Pouco tempo após a admissão, o comandante Huntingley me convidou para sentar, e explicou os objetivos do projeto. Parece que o projeto não era tão louco quanto eu imaginava. Sim, eles buscavam encontrar os segredos da imortalidade, mas através de métodos surpreendentemente convencionais. Ressurreição. A Fênix é a criatura lendária que, quando morre, renasce das cinzas. Logo, o nome Operação Fênix. Eu sei, é um nome péssimo, mas nosso foco era destravar os segredos da renovação genética, e não perder tempo com codinomes bonitinhos. Em poucas palavras, estávamos tentando criar um soro que afetasse a genética do paciente. Quando uma célula morre, ela é substituída, porém, quando envelhecemos, as células param de ser substituídas. A ideia era de que, se pudéssemos descobrir os segredos da renovação genética, o paciente poderia viver muito mais do que sua expectativa de vida permitisse. Imagine, o que Einstein poderia ter feito caso tivesse mais uma década de vida. O projeto oferecia pelo menos o triplo disso. Você poderá encontrar os resultados do projeto no jornal que eu escrevi. Mas deixe-me avisá-lo, que não é para os fracos de coração. 22 de novembro de 1982. O primeiro lote de participantes chegou hoje, e eu mal posso esperar para começar as primeiras fases do experimento. Imagine só a glória que receberemos se esse projeto der certo.
Meu nome não iria ecoar apenas pela Grã-Bretanha inteira, mas pelo mundo todo. O primeiro lote contém 9 homens e 3 mulheres, entre as idades de 20 a 29, todos saudáveis e em forma. Detentos de uma prisão local, que receberam a chance de reduzirem suas penas caso aceitassem serem cobaias. O protótipo do soro foi administrado a todos os participantes, e eles foram escoltados para a área de espera. Só o pensamento do que esse experimento pode alcançar pela humanidade me enche de calafrios. 2 de dezembro de 1982. Nenhuma mudança notável foi vista em qualquer participante, com exceção de um. O paciente M4 desenvolveu extrema agressão anormal. Esta manhã, um guarda o pegou atacando a paciente F2. O guarda tentou o segurar, porém M4 o atacou brutalmente, e escapou. F2 recebeu severas, porém tratáveis, feridas no pescoço, abdômen e rosto durante o ocorrido. Uma pena, era uma mulher bonita. M4 eventualmente foi neutralizado enquanto tentava escalar a cerca elétrica. Um guarda em uma torre de vigia próxima o viu enrolado em arame, e se viu forçado a o neutralizar, com uma bala na cabeça. Ainda não entendemos o porquê o paciente fez aquilo, visto que parecia perfeitamente cooperativo até aquele ponto. Talvez seja um efeito colateral do soro? Talvez resultado da isolação? Quem sabe? Mais 2 lotes chegaram hoje, com nenhum paciente particularmente notável. 13 de dezembro de 1982. Às vezes, me pergunto se, caso eles entendessem o serviço que estão prestando à humanidade, agiriam de forma diferente. Eles estão tão passivos e distantes. Quase como se não fossem humanos. Algo sobre eles me deixa desconfortável. A maneira na qual se movem, nunca te olhando nos olhos. É como se mal notassem o mundo à sua volta. Às vezes eu me pego os odiando. Eles não entendem os efeitos que o soro que estão ajudando a criar terá na história humana? O soro foi alterado, e administrado aos lotes 2 e 3. O comandante Huntingley quer que o primeiro lote se mantenha puro, um grupo de controle, para ver se os outros são afetados de forma similar ao paciente M4. F2 voltou ao primeiro lote hoje, mas ainda demonstra sinais de extrema fadiga e indisposição para cooperar com os cientistas. O quarto e último lote também chegou hoje, na hora perfeita para substituir nossas perdas. Muitos participantes agora mostram sinais de extremo crescimento muscular, com seus ossos apresentando dificuldades de sustentar tanta carne. Em uma nota mais triste, Dr. Lee se enforcou hoje. Seu conhecimento fará muita falta. Todo cientista perdido nos atrasa pelo menos uma semana, talvez mais. Muitos outros estão abandonando o projeto, chamado de inumano. Será que eles não conseguem ver o quanto de bondade pode ser feita só por um pouquinho de maldade? Os fins justificarão os meios. 9 de fevereiro de 1983. Dos originais 48, quase 2/3 estão mortos. Os participantes M17, M20 e F8 se mostraram promissores, porém, como todos os outros, eventualmente sucumbiram a um choque cardiogênico. Parece que seus sistemas circulatórios não puderam lidar com o excesso de crescimento muscular. Toda perda é uma enorme frustração para todos. A última dúzia foi isolada em celas individuais para prevenir qualquer acidente com outros pacientes. A cada dia, mais e mais cientistas estão abandonando seus postos. O egoísmo deles quase causou o fim do projeto em determinado ponto, mas quando plantões duplos foram implementados, nosso trabalho continuou em um ritmo regular. As poucas dúzias de cientistas que sobraram, incluindo Richards e eu, têm trabalhado freneticamente para bater a meta, mas parece que nossos esforços são em vão, simplesmente não temos pessoal o bastante para completar o projeto. Curiosamente, o excesso de crescimento muscular é fortemente entrelaçado com as proteínas do soro, e ninguém sabe exatamente o porquê. Relatórios sugerem que também resiste ser quebrado com ácidos orgânicos, criando outro mistério. 10 de fevereiro de 1983. Eu os vi hoje, pela primeira vez em semanas. Eles mudaram tanto desde a última vez.
Eles não são mais humanos, apenas bestas de músculos amontoados. Senti náusea apenas de estar na mesma sala do que eles. Os olhos deles te seguem, como se estivessem te examinando, mas continuam sem se mover, estirados no canto. Muitos são apenas capazes de fazer grunhidos, que soavam quase melancólicos. Ainda não descobrimos por que eles perderam a capacidade de usarem as cordas vocais. Talvez apenas não queiram falar? O Richards estava me mostrando resultados de nossos experimentos dessa semana, quando algo completamente inesperado aconteceu. O paciente se arrastou, e bateu na janela reforçada com toda a sua força. Uma rachadura apareceu no vidro, e nós dois congelamos de medo. Mas o paciente permaneceu parado em frente à janela, sem intenção de quebrá-la como havíamos pensado antes. Parecia que era um ato de frustração, ou talvez raiva. Ele simplesmente permaneceu parado, nos observando com seus olhos castanhos desbotados. Eu dei um passo em direção a ele, e ele virou a cabeça para mim. Por um momento, a sala permaneceu parada, e então algo completamente ordinário aconteceu. Ele piscou. Foi uma coisa tão humana, que por um momento eu fiquei quase surpreso. Naquele momento, eu parei de ver o paciente 19 como uma monstruosidade, e comecei a vê-lo como um homem. Paciente 19. Eu havia lido sua ficha. Alexander Harper, 28 anos, divorciado, pai de 2 crianças. Um ex-professor, condenado por uma pequena multa. Quando eu olhei nos olhos daquela abominação, eu vi o que nós fizemos com aquelas pessoas. Nós tiramos a humanidade delas, e as transformamos em animais, em nossa busca inútil por fama e glória. Eu segurei o choro, e saí da sala, seguido por Richards. Por que aquele maldito teve que me arrastar para cá? Naquela hora, tudo o que eu queria, mais do que qualquer coisa, era parar o projeto. Mas nada mais importava, nada poderia mudar o que fizemos com o coitado do Alex. 11 de fevereiro de 1983. Nós falhamos. Nós falhamos em criar qualquer coisa próxima do que esperávamos. Nosso financiamento foi cortado, e o projeto terminou. Todos os pacientes estão para ser neutralizados. Nós nos recusamos a abandonar nosso trabalho, e, por um curto período de tempo, acreditamos que escutaram nossos protestos. Mas o comandante Huntingley havia contatado seus superiores, e, logo haviam caminhões militares lá fora. Eles sequer tentaram negociar conosco, apenas entraram e atiraram. Eu ouvi uma metralhadora, e corri para o próximo corredor, bem na hora de ver o jaleco branco que meu colega Corois vestia, perfurado por balas, quando ele se jogou contra a parede e caiu no chão. Richards veio mancando do corredor, com sua respiração pesada, e sua blusa escurecida. Andrew. Ele engasgou antes que pudesse falar mais, e seu peito abriu com uma fonte de sangue quando uma submetralhadora abriu fogo. Eu não hesitei, eu apenas me virei e corri. Por favor, não me julgue. Eu estava com medo de que também iriam me alcançar. Eu corri do massacre, dos gritos dos meus amigos morrendo. E do sangue. De todo aquele sangue. Uma virada à esquerda, uma virada à direita, e outra para a esquerda para chegar na saída de emergência. Um painel de vidro reforçado quebrou atrás de mim, numa onda de balas, mandando cacos de vidro pelo chão. Eu estava em uma patética luta pela sobrevivência, mas por sorte eu havia desviado. Eu atravessei a saída de emergência, e corri para a escuridão. Eu corri, e corri, e corri, até que minhas pernas pararam, e caí na macia neve do chão. Minha cabeça estava girando. Eu havia assistido ao assassinato de um dos meus melhores amigos, de meus colegas, e a perda de toda a minha pesquisa. Mas tudo o que eu podia ver era o rosto do Alex na escuridão daquela noite de inverno. Foi minha culpa. Meu Deus, o que eu fiz? Parando para pensar, tudo encaixa. Os militares não se importavam com as pesquisas, não se importavam em estender nossas pequenas vidas. Nem sequer queriam criar uma raça de super-soldado como deve ser esperado.
Queriam carne. Um suprimento de carne, abundante, que podia ser crescido de forma rápida e barata. O Alexander não era um paciente. Ele era pecuária. Temores sobre a doença da vaca louca contaminando estoques militares haviam motivado investigações para achar uma nova fonte de proteína para nossos esquadrões. Dizem que os fins justificam os meios. Soa familiar? Talvez outrora eu concordaria, mas agora essas palavras deixam um gosto amargo na minha boca. Mas, na realidade, nada disso importa mais. Logo, o último sobrevivente do incêndio da base Haleg irá morrer, e eu terei a piedade de ser esquecido. Eu não quero ser lembrado por aquilo que fiz com aquela gente. Eu não aguento mais o peso da culpa, e a única forma de aliviar é de terminar com tudo. Para aquele que achar esse diário, o leve para os holofotes, para a atenção do público. Eu quero que as pessoas saibam a verdade sobre aquilo que fizemos. Eu quero que as pessoas saibam as coisas depravadas que fizemos com aquelas pobres almas, para que ninguém mais siga o mesmo caminho sombrio. Eu o deixo com um provérbio, escrito por alguém muito mais sábio do que eu. O inferno está cheio de boas intenções.